Vamos começar, né? Como sempre, aquela história pelo começo, né? É o de praxe. O de praxe, o que todo mundo quer saber. Uhum. Como começou sua história com a ufologia? Na verdade, o que que é ufologia? É uma ciência? Não é uma ciência? Dá pra se estudar ufologia? Não dá? Como que começa tudo isso daí? Ó, ufologia, o fenômeno dos OVNIs, ela é uma paraciência, né? Como não dá para você ter o disco voador, o ET ali para dissecar e reproduzir, então não é reconhecido como ciência. E a paraciência, ufologia, ela depende de outras ciências para ser compreendida. Então a gente pode usar aí astronomia, matemática, história, geografia, enfim, uma série de ramos da biologia também, né? Que podem ser utilizados para compreender melhor esse fenômeno. E o estudo da ufologia, ele já existe aí há mais de 70 anos. Desde 1947, que foi criado lá a terminologia disco voador. Né, com um caso clássico que ocorreu no Monte Rainier, em Washington. É um piloto chamado Kenneth Arnold. Ele estava sobrevoando o Monte Cascade, lá em Washington, e viu 9 objetos que pareciam umas meias luas, né? E esses objetos faziam um movimento como se fosse pires quicando sobre a água. Sim. E aí por isso que ficou o termo Flying Saucer, né? Saucer pires, flying voador. Então Sim. pires voador que depois acabou aportuguesando para disco voador. Boa. Né? Como que eu comecei nisso tudo? Eu tinha 14 anos de idade, não sabia o que era disco voador, nada, não acompanhava esse tipo de assunto, isso não fazia parte da minha vida. Até que aconteceu o seguinte, eu estava assistindo televisão juntamente com meu irmão. Lembro até hoje que a gente estava assistindo Silvio Santos, era à noite. Oi. E aí a minha mãe saiu para recolher umas roupas no varal. Nisso que ela tá lá recolhendo, tal, a gente assistindo televisão, a gente escutou um grito da minha mãe. E aí a gente pulou da cama e corremos para acudi-la, porque a gente pensou que era algum bicho, alguma coisa que estava pegando ela lá fora. Nessa época a gente morava no bairro do Santo Antônio, em Guarujá, no litoral paulista. E aí quando nós saímos na porta de casa, ao olhar para o céu, a gente viu um objeto imenso, sem uma forma muito definida, alaranjado e que não emitia nenhum som. E aquilo estava voando lentamente e soltando objetos menores por baixo. Saíam umas esferas pulsantes na cor bem vermelha vivo, que nem a Coca-Cola aqui, bem vermelho vivo. Cara, interessante. E a cada 2 iam para uma direção do Guarujá. Algumas foram em direção à Serra, Vicente Carvalho, Santos, a parte da praia, né, Enseada. E aí, cada 2, eu cheguei a contar na época 16 objetos que saíram por baixo daquele maior, a partir do momento que eu comecei a observar. O objeto ele se deslocou até Santos, ele foi subindo assim, lentamente, mas subindo. Quando ficou sobre Santos, ele aumentou a intensidade do brilho, depois ele diminuiu, e aí no movimento de anzol ele subiu e desapareceu. Nesse momento a gente já estava na porta de casa, do terreno, a gente morava numa edícula. Atravessamos o quintal todo olhando aquilo. Na porta de casa tinha vizinhos apontando e observando aquele estranho fenômeno. No dia seguinte, como eu trabalhava no Banco do Brasil, naquela época era menor aprendiz, eu cheguei a comentar com um guarda, que era o Ledinildo Azevedo Ledo de Mello, e eu falei, ontem à noite vimos um negócio assim, não era balão, não era avião. Aí falou, que você viu um OVNI. Eu falei, o que é OVNI? É um objeto voador não identificado. Aí falou, vou te apresentar para um grupo que eu correspondo lá em Sumaré, é o CEPEX, do Eduardo e Oswaldo Mondini. E aí você escreve uma cartinha, manda para eles vão te explicar o que você viu. E aí começou aí esse interesse, né, de tentar desvendar o que era aquilo que eu tinha observado juntamente com o meu irmão mais novo e com a minha mãe. O meu irmão, inclusive,
naquela época, quando o objeto aumentou o brilho, ele começou a chorar. Depois a gente perguntou para ele por que ele estava chorando. Aí ele falou, eu pensei que era o fim do mundo, tal, porque ele era menorzinho, né? Sim. Então ele ficou até impressionado com aquele fato. Após isso, a gente ficou sabendo que o Guarujá e todo o litoral ali, né, algumas cidades circunvizinhas, Santos, São Vicente, ou mesmo indo já para o litoral norte ou litoral sul, havia muita incidência ufológica. Então, depois de 4 anos me inteirando a respeito do assunto, eu tomei a iniciativa de criar um grupo, que era o GUG, Grupo Ufológico do Guarujá, com o objetivo de pesquisar com metodologia científica esse fenômeno na região. E a partir daí, até onde eu contei, foram mais de 400 casos investigados, envolvendo avistamentos, pousos de objetos, contatos com tripulantes, relações sexuais, né, com possíveis tripulantes e até explosões desses objetos na região ali com coleta de fragmentos. Além disso, casos que ocorreram dentro de instalações militares, por exemplo, a base aérea de Santos, um pouso que ocorreu dentro da base aérea, avistamentos lá de seres, inclusive teve uma ocasião lá que ia trocar o pernoite, apareceu um ser flutuando lá, que o pessoal pensou que era um fantasma e tal, e aí foi uma debandada geral daqueles militares lá, foi um negócio complicado. E fora isso, no Forte Itaipu, no Forte dos Andradas e em outros locais ali, principalmente no que diz respeito também a objeto entrando e saindo de dentro do mar, que são os OSNIs, objetos submarinos não identificados. Caramba,